Boa noite, povo de Deus, tudo bem? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Espero que Deus sempre dê o de melhor para você. Seus objetivos sempre sejam alcançados. Vamos falar de líderes. Eu converso bastante com meu pai sobre serviço, sobre liderança, ou coisa parecida. Meu pai foi a vida toda mestre de obra. Então ele lidava com um monte de gente, todo tipo de gente que você pode imaginar. E ele sempre me dizia que as pessoas mais humildes são muito mais fáceis de se lidar. E com o tempo eu fui concordando com ele. Por quê? Eu conheci as duas partes. As pessoas mais inteligentes e as pessoas, tipo, não é inteligente, com nível de instrução maior. Eu trabalhei com pessoas que têm instrução normal igual a minha e aqueles que têm instrução maior, com educação maior. Vamos dizer, faculdade, coisa do gênero. As pessoas que eu tive com educação igual a mim, era igual a mim, dava risada, conversava, jogava truco, dava risada, um ajudava o outro. Mas tem um porém. Eu sempre falo, sempre tem um porém. Quando alguém consegue um cargo de liderança, principalmente, eu conheci algumas pessoas, literalmente mesmo, quando pegou esse cargo, né? Eu só conheci uma pessoa só, é o Júnior, Série B, palmeirense. Que Deus abençoe, eu vou marcar e mandar esse vídeo pra você. Uma das poucas pessoas que sempre foi a mesma coisa, que depois que ficou a liderança não mudou. Sempre foi a mesma coisa, mas tem essa responsabilidade dele e a gente sabe respeitar. Uma coisa que a gente sabe respeitar é a liderança das pessoas. Não ficar imputando as coisas, falando que ele não é isso, aquilo. Pois bem, todas as pessoas que eu conheci que foram líderes, que viraram, tipo, ele era um comum e de repente deram uma oportunidade para ele para comandar uma equipe. Acredite, foi a coisa mais ruim que eu já vi. Se transformou, mudou completamente a pessoa. A pessoa não era daquele jeito. Foi ficando piorando cada vez mais e mais. Acredite, as pessoas mudam por esse tipo de coisa. É duro você chegar a falar com uma pessoa que não era nada, de repente deu um cargo para ele, então. E aí essas pessoas começaram a tratar mal a outra. Com casca e tudo, gritar, chamar atenção desnecessariamente. E ficar em cima como se fosse, sei lá, o que passa na cabeça desse povo aí. Eu tento entender que eles talvez não saibam o que significa ser um líder, eu acho. Não existe líder perfeito, mas a maioria que eu conheci é incompetente. Literalmente. Conceito literal. Não é de serviço, porque ele é a mesma porcaria que ele fez a vida toda. É a mesma porcaria que ele fez a vida toda. A diferença é que ele ganha, ele tem que tomar conta. Mas de vez em quando, eles não sei o que acontece na cabecinha oca deles, literalmente. Cabeça oca, vazio. E começa a tratar mal os outros, fica olhando diferente. E começa a chamar a atenção às pessoas com uma ênfase muito grande. Isso aconteceu comigo. É uma pessoa que não era nada. Até ele era boa pessoa, era boa gente com as pessoas. Antes de ser nada, ajudava, corria atrás e tal. Mas quando virou líder, meu Deus do céu, que porra que se tornou. Se tornou arrogante, prepotente, folgado, estúpido e babaca. Isso que se tornou. Eu vi a pessoa amadurecer, ficar babaca. Aí dizia, eu sou líder daqui, então as pessoas têm que me respeitar. Todo mundo tem que respeitar todo mundo. Mas algumas pessoas em si, principalmente, que eu vejo que não, acho que não tem carinho na casa, não tem coisa, precisa de ser do lado lá. Isso eu já vi acontecer. E a maioria das vezes que eu vi, que eu estava, eu já me incluo nisso, eu não gosto de falar mal dos outros. Eu não costumo fazer isso, eu não gosto de fazer isso. Porque não faz parte da minha índole, ficar cortando os outros. Eu sempre digo para as pessoas aqui, se você falar mal de mim, você vai falar de outros e assim sucessivamente. Eu acredito nessa situação da semeadura. Eu nunca fico falando mal, mesmo que eu saiba que a pessoa é incompetente, eu jamais vou falar mal dele.
sabendo de tudo isso, eu jamais vou cortar a pessoa, porque não, a gente tem que dar de vez em quando a dúvida, para ver se é isso mesmo. Aí um dia, essas pessoas que cortavam tanto o cara, desculpa, cortavam muito o cara, literalmente, cortavam muito. E quando aparecia, parecia um pavão. Abraçavam, falavam que era isso, mas o cara virava as costas, metia o pau. Nessa última, na outra também, na outra também, era a mesma coisa. A mesma reclamação de todo mundo. Mas quem somos nós para querer refutar aquele maluco lá que a empresa colocou? E eu sempre falo, um líder bacana, ele não tá lá para liderar. Ele tá para ajudar as pessoas ali. As pessoas confundem de vez em quando, que é fazer tudo de uma vez, mostrar tudo que é bom para mostrar que é líder e deixando as pessoas de lado. O líder não está lá para fazer função de ninguém. O líder está para indicar para onde que as pessoas têm que ir. O líder incompetente começa a fazer serviço porque ele não consegue fazer o outro cara trabalhar para ele. Isso que é um líder incompetente. O líder não tem que fazer, ele tem que orientar. Meu pai me disse hoje para mim. O líder não tem que fazer nada. Aí eu tenho que fazer que não tem quem faça. Lógico, você não ensinou ninguém. Como você vai pedir as coisas para outro se você não fez nada por ninguém? Fica essa máxima, né? Então, temos que ser honestos consigo mesmo para entender, ser humilde principalmente. O líder não é aquele que faz tudo, é aquele que orienta as pessoas. E eu vi muito isso, muito líder, muito babaca, muito bocó, que eu vi, convivi, eles fazem tudo. E as pessoas ficam 5, 6 negros parados entendendo o porquê. Aí ele vai falar lá, essas pessoas não ajudam. Porque é lógico, em vez de você fazer dividir as tarefas para as pessoas fazerem, você vai executar. Aí que mora também. Aí esse cara que é líder ruim, ele pode gerar uma demissão. Porque ele vai reclamar, ele vai falar, mesmo que ele tenha que mentir para as pessoas. Eu passei por isso, passei por um líder horroroso que era mentiroso pra caramba. É mentiroso, ninguém pode falar pra ele é mentiroso. Me prejudicou e a gente tem que entender que a gente faça a nossa parte e boa, não tem que ficar querendo adular líder, porque líder ele pode mentir você a qualquer momento, ele pode falar mal do seu hoje lá e o gerente encanar e falar que você não é mais útil. De tanto se ou ele o gerenciamento eu vi só a reclamação, ele vai acreditar nele. E é por isso que eu falo para vocês, liderança é um cargo muito importante. Cargo importante que prejudica famílias. E hoje em dia 100% das indústrias ou não são preparados ou são mimados demais. Até onde que eu sei. Eu passei por isso, vi todos eles, vi cada um crescer e cada um fazer merda. Só vi um cara bom dar diferencial. Do restante, do que eu passei, nenhum. Se você passa por esse tipo de cara que é medíocre, pequeno e só vê o lado dele, principalmente, se afaste. Porque talvez você aí passe uma dificuldade muito grande com esse tipo de gente. A sua promoção pode estar sendo segurada por esse cidadão. Curta, compartilha, prazer. Sou Raul, estou aqui para ajudar aqui o que a gente pode fazer para você. Nunca desista. As possibilidades estão na sua mão, mas tem hora que a gente não consegue. Curta, compartilha e dê o joinha. Cara, acredite, vai por mim. Você tem que ajudar as pessoas e não querer fazer tudo.